Seguindo então a nossa proposta de a cada semana trazer aqui ao estúdio dois secretários do Executivo Municipal, hoje nós vamos falar sobre a Procuradoria Jurídica do município. Conosco o advogado Bruno Miller. Ele tem 39 anos de idade, é advogado há 15 anos nas áreas civil e trabalhista empresarial, estava coordenador regional adjunto da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde e também já atuou como procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Doutor Bruno, muito obrigada por nos acertar nosso convite e por estar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde para ti, Helena, para todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui. É um novo desafio que eu tenho assumido aí ao lado do prefeito e tem um volume de trabalho enorme, mas a gente está aí preparado para enfrentar esses novos desafios. Pergunta inicial, aproveitando esse gancho. O que te motivou a aceitar essa proposta? Porque a gente sabe, tu é uma pessoa conhecida, né? Tem escritório constituído, muitos clientes e tudo mais. Seguramente, em termos de retorno financeiro, né, tu está abrindo mão de muita coisa. Sim, com certeza. Qual a tua motivação para aceitar esse desafio? Olha, Helena, na realidade, eu venho caminhando ao lado do prefeito Balardim há muito tempo, né? E nesse momento em que ele conseguiu atingir esse objetivo, que ele conseguiu essa eleição, na medida em que eu acompanho ele há muito tempo, eu não poderia me omitir de estar ao lado dele, de ajudar ele a constituir essa nova gestão, a fazer algo diferente, a buscar o melhoramento da situação de Cachoeira. Então, nesse momento, muito embora para mim tenha sido uma decisão muito difícil, porque eu tenho um escritório constituído com outros colegas, eu vinha de um cargo na Coordenadoria de Saúde, que eu também estava desenvolvendo um trabalho que demanda muito tempo, e eu tive que abrir mão de muita coisa, a questão familiar, né? Porque a prefeitura ela te demanda muito tempo, tu acaba te afastando um pouquinho da família, te afastando um pouco de algumas situações mais particulares, mas eu não poderia me omitir. O Balardim lutou muito para isso, e ele tem noção de que sozinho ele não consegue fazer um trabalho que tenha resultado, ele precisa de uma equipe, e eu me dispus a estar do lado dele nesse momento para ajudá-lo a gente tentar fazer algo diferente, fazer uma gestão diferente, que já começou de uma forma diferente, porque ele buscou pessoas que têm um currículo muito bom, pessoas que às vezes técnico, um perfil muito técnico, pessoas que querem fazer alguma coisa diferente. Então a gente vem para contribuir e eu não poderia me omitir nesse momento. A gente sabe que a prefeitura está numa situação bem difícil, bem complicada. Muitos setores, muitos segmentos da prefeitura ainda precisam de rearticulação e precisam de muita organização. Uma pergunta que eu vou te fazer agora, doutor Bruno, é em função de uma peculiaridade que a gente percebeu com os outros secretários que já estiveram aqui, e a gente sabe que é uma situação que já vinha de antes. Já tem telefone na prefeitura, porque a prefeitura estava offline, né? Isso é básico. Ainda não tem. Tem muitos setores que ainda não tem telefone, né? A gente está atendendo, até eu tenho recebido muitas demandas de conhecidos, né? Especialmente em relação ao carnê de IPTU. Não chegou meu carnê, de que forma como eu consigo o contato com a prefeitura para me entender onde eu posso buscar, se eu posso imprimir no site, Isso né? É complicado, né? Então, aí a gente tem o atendimento por WhatsApp, que a princípio está funcionando muito bem. Eu orientei essas pessoas, elas buscaram contato por WhatsApp e imediatamente o servidor respondeu, mas é algo ainda que a gente está buscando solucionar. Para te ter uma ideia, Helena e os telespectadores, logo que nós assumimos, nós estivemos lá numa tentativa de cortar água, de cortar luz. Tem despesas que a gente tomou conhecimento num primeiro momento que, muito embora tenha dotação orçamentária, por uma razão de questão organizacional mesmo, as contas não estavam pagas, e então a gente teve que buscar pagar isso, regularizar isso. Então a questão da telefonia também é algo que a gente está correndo contra o tempo para solucionar, e o telespectador aí, o cidadão, ter um acesso melhor e uma qualidade no A transição não funcionou efetivamente para prevenir isso? Não teve como detectar? Não, Lena, a transição ela foi muito importante, tá? Mas ela poderia ter sido uns 6 meses, digamos assim, porque são tantas as demandas, a demanda reprimida que a prefeitura tem. Hoje eu não estou nem culpando A ou B, por falta de pessoal mesmo. A prefeitura hoje, e no próprio seminário, nos relatórios de transição,
licitação, todas as secretarias têm problema de pessoal, né? Então, muito embora a gente tenha um volume de servidores, eu tenho dito o seguinte para a comunidade, me questiona muito, mas a gente tem 2.000 servidores, como que tem que se fazer mais concurso? É porque a gente vem de um histórico onde os municípios têm adquirido uma demanda de trabalho e de competências infinitamente maiores, né? O que se tinha 10, 15, 20 anos atrás, hoje é uma realidade totalmente diferente. A União e o Estado têm repassado responsabilidades para os municípios e os municípios não têm estrutura para isso. Então, como a gente tem uma demanda reprimida muito grande, tem novas responsabilidades, a gente acaba tendo que buscar pessoas, fazer concurso público, que é uma demanda do prefeito. Claro que num primeiro momento isso é muito difícil nesse primeiro ano, porque tem toda uma crise financeira que a gente tem que controlar, tem medidas que deverão ser tomadas. Então, mas a partir disso há um projeto sim de fazer concurso público. Quando eu conversei com a secretária da Fazenda, Rita Garski, ela mencionou essa questão da dificuldade de pessoal também, e também a questão de que havia necessidade de uma organização extrema, né? E que há também essa questão financeira, toda sempre passa pela Secretaria da Fazenda. E há que se admitir a questão de que todo e qualquer projeto do executivo, tudo passa pela jurídica também, então é uma sobrecarga. Não tem telefone, é uma questão. Dos itens que a gente sabe que foi colocado como projeto do governo é a questão de não só qualificar pessoal, de ter uma equipe montada, mas também de digitalizar, de atualizar, de tornar a Procuradoria Jurídica mais dinâmica. Isso vai ser de imediato? Não, na realidade nós já estamos vivendo isso, né? No final do governo anterior, houve a implantação eletrônica já do sistema UNDOC, né? Que isso facilitou muito, porém... Mas ainda não está calibrado, ainda não está calibrado, exato. Tem muitos servidores, o sistema está implantado em todas as secretarias já, porém ainda há uma necessidade de treinamento de pessoal, os servidores ainda demandam um pouco de dificuldade, há uma necessidade da gente fazer um treinamento específico, de fazer pontualmente algumas correções no sistema, né, chamar essa empresa, pontuar algumas questões que a gente acha que pode melhorar, e também a comunidade vai ter que se adequar a isso. Ela também tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a questão eletrônica, então a gente vai ter que... Isso é um hábito que demora um pouco, é um processo, né, uma mudança de cultura, mas o mais importante é que isso já começou, né, isso já começou e a gente a partir de agora vai cada vez mais fortalecer isso para que a comunidade entenda e consiga se adequar da melhor maneira possível. Algumas dúvidas práticas que o telespectador seguramente está se questionando. Pergunta para ele, Helena, e a licitação do transporte coletivo? É uma herança? Por que é tão difícil? Essa herança vai ser solucionada agora? Vai ser priorizada? Qual é a situação? Com certeza. Não, a questão do transporte é uma prioridade do governo, né? A população tem que saber disso. A gente tem pleno conhecimento, todo cachoeirense sabe dessas dificuldades, entende que isso vem de muito tempo, né? Hoje a empresa concessionária ela não tem um contrato vigente, esse contrato está vencido, essa licitação que foi feita ela acabou parando, né, por questões judiciais, mas nós entendemos que muito mais do que fazer o processo licitatório, a gente precisa entender e modificar o modelo de transporte, porque se nós mantermos o modelo que está aí hoje e apenas fazermos algumas correções no edital de licitação e encaminharmos de novo, isso não vai adiantar, porque a gente não vai ter empresa que realmente tem interesse em vir para cá, porque o modelo de transporte urbano, esse que está aí, que está posto, está em crise, não só em Cachoeira, está em crise no Brasil todo. Então a gente precisa reinventar o modelo de transporte, fazer uma revisão de linhas, buscar contato, buscar ferramentas tecnológicas para que a prefeitura tenha condições de fiscalizar, porque hoje não tem, né? Ela não tem como ver o número de passageiros, ver o estilo de cobrança também tem que ser melhorado. Vai ser necessário de novo um novo reestudo, porque já foi investido tanto dinheiro nesses estudos a cada novo processo que é tentado, no processo licitatório que há a tentativa de elaborar, é feito um estudo, a prefeitura paga estudo, vai ser necessário novamente. Vai ser necessário um estudo, porque a princípio esse edital último que foi lançado, Lena, foi um edital que não mudou a questão do modelo de transporte. O modelo de transporte é o mesmo e por isso ele não vai para frente. A gente precisa entender melhor, buscar um modelo de transporte que atenda a população e que também tenha um equilíbrio em relação ao custo para o município. Exemplo, existem muitos municípios que têm uma política de subsídio,
né? É uma possibilidade? É uma possibilidade, porém a prefeitura tem uma crise financeira hoje muito grande, então a gente tem que achar uma maneira, porque a comunidade também tem que entender o seguinte, é um jogo que é difícil de encaixar, a gente tem que entender, a prefeitura quer, e é responsabilidade dela, né, porque é um serviço essencial, ela quer prestar um serviço de qualidade, a população quer um serviço de qualidade dentro de uma tarifa acessível, mas a empresa que vencer a licitação, no caso, também tem que ter algum tipo de lucro, ela também tem que sobreviver, manter os seus funcionários. Então a gente tem que equalizar tudo isso dentro de um modelo que minimamente consiga atender a todas essas partes. E isso eu não tive acesso a esse estudo ainda, né? Eu vou ter acesso a ele, mas a princípio imagino que ele não atenda essa situação, tanto é que ele originou um edital que não mudou a questão do modelo de transporte. Então a gente vai ter que detalhar, é uma prioridade do governo, o prefeito já nos pediu isso, porém tem outras questões tantas também, eu gosto de frisar que a população espera muito, né? Que se criou uma expectativa muito grande. Com certeza. E com isso uma responsabilidade maior ainda. Porém, claro, a gente tem que ter empatia de conversar com o cidadão, mas a gente está praticamente 10 dias, tem problemas que estão aí há 20, 30, 40 anos e a gente não vai conseguir resolver em 10 dias, mas a gente vai focar e trabalhar muito para resolvê-los. Vamos ver uma pergunta de telespectador? Com certeza. Na tela, produção. Daniel Costa pergunta, procurador, com a redução de cargos na Secretaria da Igualdade Racial, restou apenas um profissional na estrutura. Neste contexto, como o senhor justifica a manutenção do título de coordenação, considerando que a estrutura mínima necessária para coordenar ações e projetos parece não existir mais? Isso também dentro da questão de reforma administrativa, da reforma, né? Que é um administrativa. projeto que está na Câmara, né? Isso. E aí, qual é a resposta para o Daniel? Primeiro, mandar um abraço para o Daniel, ele já tinha me mandado no WhatsApp essa pergunta e não tive tempo de respondê-lo. Essa questão tem gerado um pouco de polêmica, né? O governo buscou trabalhar nessa reforma administrativa, que a ideia principal dela é a economia, é reduzir o número de cargos de comissão e funções gratificadas, né? Porque nós temos um balanço, um diagnóstico financeiro da prefeitura que não é bom. Há muito tempo vem se omitindo a situação da prefeitura, dizendo que em seguida vai melhorar, mas não tem melhorado, muito pelo contrário, a gente está muito preocupado com isso. E a primeira medida de governo foi justamente a reforma, mas não só num sentido de economia, num sentido também de otimizar serviços, de reajustar administrativamente os setores da prefeitura. Nós tínhamos muitos desvios de cargos dentro da procuradoria, por exemplo, nós tínhamos um cargo do governo, um cargo de outra secretaria. Então a gente precisava organizar administrativamente isso. A questão de diminuição de cargos dentro da Compir, que é a Coordenadoria da Igualdade Racial, né, o governo jamais quer diminuir a coordenadoria, tanto a Coordenadoria da Mulher, muito pelo contrário, ele quer fortalecer essas políticas públicas. Na verdade, o que ele menciona é porque reduz o status, né, na verdade. Não, na realidade não é redução de status, Lena, é que ele está questionando porque na estrutura atual existe um coordenador e mais 4 cargos de confiança, e na medida em que se tirou esses cargos de confiança e se manteve só o coordenador, ele está questionando como um coordenador vai coordenar quem? Na realidade, o coordenador ele não coordena só pessoas, ele coordena as políticas públicas. E a ideia da reforma é que esse coordenador faça essa coordenação de políticas públicas e construa elas de forma transversal em parceria com as secretarias afins, junto com a SMIS, a Inclusão Social, junto com a Saúde, junto com o gabinete do prefeito. Então, assim, o coordenador ele vai ter que construir, porque ninguém constrói política pública sozinho, né? A própria Defesa Civil, hoje pela manhã eu usei isso como exemplo, quando ela faz algum tipo de construção de política pública ou ela faz algum tipo de ação, ela faz em parceria com as outras secretarias afins. Então, a igualdade racial, da mesma forma, ela vai buscar parceria, vai trabalhar de forma transversal junto com a SMIS, com a Saúde e com outras secretarias, né, porque vai ter servidores lá que também vão estar à disposição do coordenador, ele vai coordenar sim esses trabalhos para construir as políticas públicas. A questão de redução de cargos, ela não ocorreu só dentro da igualdade racial, ocorreu em todas as secretarias, inclusive no gabinete do prefeito. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque são várias abordagens que a gente tem, né? E o pessoal tem muitas curiosidades. Outra pergunta que eu lhe faço é com relação à questão do contrato Corsan-EGE. A prefeitura assinou no governo anterior, ficaram muitas dúvidas no ar, não foi explicitado para a população, né, detalhes sobre esse projeto. Vai ter algum tipo de revisão nisso tudo, algum tipo de contestação ou simplesmente fica como está? Não, com certeza. Uma das primeiras medidas do prefeito foi fazer uma revisão geral em todos os contratos, né?
E a questão da Corsã é um contrato que está como prioridade para a gente rever, para a gente reestudar isso. O prefeito, inclusive, já marcou audiência com o presidente da EGEA, Corsã. Nós vamos levar algumas demandas, eu ainda não posso antecipá-las, porque a gente ainda está fazendo uma revisão de todo o contrato, mas a gente pretende sim revisar e num sentido especialmente de trazer uma vantagem maior para a cidade. A gente entende que o contrato que foi assinado ano passado faltou um pouco de transparência, faltou um pouco de discussão, tem alguns pontos que ficaram pendentes, a própria comunidade não entendeu. Existe uma ação judicial contra esse contrato hoje, contra a validade desse contrato, em razão de não ter audiências públicas, etc. Dá para citar algum desses pontos assim que ficaram, fora essa questão da audiência, que ficaram no ar, que estão sendo contestados? Tem algumas questões em relação a valores da extinção do fundo compartilhado, tem algumas questões que a gente ainda não tem pleno conhecimento se foram tão benéficas assim para a comunidade, para o município, né? Então a gente pretende fazer uma revisão geral no contrato. A gente não é uma guerra contra a empresa, contra a EGEA, contra a Corsã, muito pelo contrário, mas a gente quer estabelecer um diálogo, que é fazer uma análise da nova gestão, acho nada mais justo isso, fazer uma análise do contrato e determinados pontos que a gente entenda que podem ser revisados, a gente vai buscar o diálogo com a Corsã, com a EGEA, para tentar melhorar e trazer um benefício melhor para a comunidade. Qual é a situação? Dos primeiros atos do prefeito foi a primeira live, na verdade, que ele fez, foi contigo, com a secretária da Fazenda, abrindo a prefeitura e pedindo supervisão, fiscalização e também auxílio do Tribunal de Contas e do Ministério Público com relação a tudo que está acontecendo na prefeitura. Qual foi o gatilho para isso e qual é a situação de tudo? Como é que está a prefeitura agora? Necessita realmente de tudo isso? O gatilho, muito embora a gente tenha feito todo esse período de transição, quando a gente assumiu, Lena, a gente encontrou uma demanda reprimida de muitas informações pendentes de informação ao Tribunal de Contas do Estado, né? Todas as questões de admissão, de aposentadorias, uma série de informações que são obrigatórias, também questões de prestação de contas. 30 segundos. Né? Então a gente ficou muito preocupado em relação a isso e viu que a gente não tem condições de responder essa demanda reprimida num curto espaço de tempo. Então a gente pediu a interferência do Tribunal de Contas através de uma tomada de contas especial para que ele nos ajude e venha conosco numa auditoria inicial até para a gente ter segurança dos atos daqui para frente. Acabou o tempo, produção? Acabou o tempo. Doutor Bruno, obrigado por estar conosco. O tempo foi curtinho, né? Curtinho, eu que agradeço. É a primeira vez, nós vamos ter novos encontros, vamos convidá-lo novamente para retornar, assim como os demais secretários. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde para todos os telespectadores. Sucesso para ti, para a Jurídica, que será um sucesso para Cachoeira do Sul também, né? Muito obrigado. É o que a gente precisa. Obrigado. Pessoal, a NT Sul está terminando. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã, meio-dia, novo encontro aqui na telinha da TV Novo Tempo. Especial abençoada tarde para vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.